transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. A tecnologia molda o presente e projeta o futuro, mas quem está moldando a tecnologia? Hoje, Dia Internacional das Meninas nas Tecnologias de Informação e Comunicação, neste 25 de abril, as Nações Unidas lançam luz sobre um tema urgente e necessário: a liderança feminina no mundo digital. Atualmente, meninas e mulheres representam apenas 35% dos graduados nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa estatística escancara um abismo que vai além dos números. Trata-se de uma lacuna de oportunidades, de acesso e de representatividade. Trata-se também de estereótipos que ainda insistem em dizer o que meninas podem ou não ser. Para transformar esse cenário, a ONU propõe um pacto digital global que coloque a igualdade de gênero no centro das prioridades. E isso começa desde cedo, com educação acessível e de qualidade, com ambientes que não apenas ensinem programação ou robótica, mas que inspirem meninas e mulheres a sonhar alto e liderar. A liderança feminina no setor tecnológico não é uma utopia, é uma necessidade. É preciso garantir que as meninas tenham acesso também às competências digitais desde a infância, que encontrem referências femininas na ciência, na inovação e que vejam nesses caminhos uma possibilidade real de futuro. O destaque ao sucesso de líderes, mulheres em áreas tecnológicas, é um convite para que outras tantas trilhem trajetórias semelhantes. Transformar meninas em protagonistas digitais não é apenas promover a inclusão, é investir em soluções mais criativas, plurais e humanas para os desafios do nosso tempo. E você, acredita que meninas e mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens para atuar e liderar nas áreas de tecnologia? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários para você assistindo no YouTube, ouvindo também através do Spotify. Se não está acessando, se você não sabe que nós transmitimos através do YouTube, depois todas as transmissões aqui do Jornal Unoeste também ficam no nosso Spotify, no canal do Spotify também. Então procure nesses canais digitais Jornal Unoeste 99 FM. Se inscreva, compartilha, curta e dê sua opinião todos os dias aqui no início do nosso Jornal Unoeste, que tem sempre o apoio do Grupo Paulo Lima. Eu sou Ricardo Veiga, é muito bom estar com você aqui novamente na 99 FM. Essa aqui é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Vamos lá, a gente começa sempre com os destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Uma ótima manhã para você, ótima manhã de sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Presidente Prudente é a terceira cidade do país com mais mortes por dengue em 2025. Você pode conferir o ranking completo nessa reportagem do G1 Presidente Prudente. Aqui é a nossa maior cidade, do Oeste Paulista, só fica atrás de São José do Rio Preto e Americana. Agora destaque do portal da CBN Prudente: uso precisa ser consciente, diz nutróloga sobre as canetas emagrecedoras. Medicamentos são utilizados por pacientes com diabetes tipo 2 e pessoas que desejam perder peso. Você tem uma reportagem completa falando sobre essas canetas emagrecedoras no portal da CBN. Tem vídeo, inclusive, com a entrevista. Vai lá, cbnprudente.com.br. Agora destaque para o portal do Ministério da Educação, falando aqui dos países dos BRICS que estão discutindo a avaliação da educação superior. Em seminário virtual que compõe a programação da presidência brasileira do BRICS, especialistas apresentaram propostas para medir o impacto da inovação produzida pelas universidades no desenvolvimento nacional. Agora destaque para o Ministério da Educação, aliás, da Saúde.
falando aqui sobre o Mais Qualificação, programa do governo. Saúde e Educação anunciam comissão interministerial para avaliar a qualidade da formação médica no Brasil. Discussões serão baseadas nos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que é o ENAMED, e nas novas diretrizes para a educação médica no Brasil. Agora trazendo um destaque também aqui da nossa UNOeste, egressos atuam em projeto para mudar a agricultura em Angola. Busca de soluções agrícolas mais eficazes e adaptadas ao perfil de cada produtor são para promover suficiência alimentar. Você pode conferir essa matéria completa no portal da UNOeste. Acesse unoeste.br. Trazendo um destaque aqui da nossa Unesp aqui de Presidente Prudente. Solária estreia no Pinch of Science com som para cantar junto. É a banda que é a atração musical do segundo dia do festival, no próximo dia 21 de maio, com um repertório que mistura rock nacional, amizade e paixão pela música. É o Pinch of Science, a edição 2025, que eu falo mais para você daqui a pouquinho aqui no nosso jornal UNOeste de hoje. E deixa eu trazer também um destaque agora aqui no nossa primeira sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região, aqui do Instituto Federal de São Paulo. Estão abertas desde o dia 7 de abril, né, e vai até o dia 4 de maio, as inscrições para os cursos técnicos gratuitos ofertados pelo Instituto Federal nas modalidades concomitantes e subsequente ao ensino médio. Você pode conferir nessa reportagem completa no portal do Instituto Federal de São Paulo. No total são oferecidas 2.080 vagas em 26 campos, ou 26 campi, espalhados pelo estado de São Paulo. Você tem mais informações no portal do Instituto Federal de São Paulo. Acesse ifsp.edu.br. Só para fechar, um recadinho aqui da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Presidente Prudente, que vai realizar amanhã, sábado, o dia D da vacinação contra a influenza. Todas as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, e também as ESFs, que são as Estratégias de Saúde da Família, aqui no município de Presidente Prudente, estarão abertas das 8 às 14 horas para o atendimento ao público alvo da campanha. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir infecções causadas pelos vírus influenza e evitar complicações que podem levar às internações e até óbitos. Até ontem, né, quinta-feira, foram aplicadas 13.331 doses da vacina aqui em Prudente. No entanto, o público-alvo da campanha é composto por mais de 100 mil pessoas. Então, faltam muitas pessoas ainda para fazer a vacinação. Então, lembrando que todas as UBSs e as ESFs aqui de Prudente estarão abertas amanhã, no dia D da vacinação contra a influenza, amanhã, sábado, das 8 às 14 horas para atendimento ao público. Ok? Vamos lá? Deixa eu começar hoje aqui falando do Pinch, né? O Prudente vai sediar o Festival Mundial de Divulgação Científica, que é o Pinch of Science. É Pint of Science ou Pinch of Science? Acho que é Pinch of Science. É o Festival Pinch of Science, que é o maior evento de divulgação científica do mundo, que vai acontecer aqui em Presidente Prudente nos dias 20 e 21 de maio. É organizado, né, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, a nossa Unesp aqui de Presidente Prudente. O festival será realizado na Fábrica Gastrobar nos dias 20 e 21 de maio, a partir das 19 horas. Com o tema Não Temos Planeta B, Desafios Globais e Mudanças Climáticas, o evento busca aproximar a ciência do público em geral. A coordenadora do evento, professora doutora Tainá Gouveia, ela explicou nessa reportagem, tem uma matéria completa, se você quiser conferir também, no portal da Unesp, né? Ela explica nessa matéria que a ideia é promover um bate-papo descontraído sobre assuntos urgentes que envolvem nosso cotidiano e o meio ambiente. Presidente Prudente é uma das mais de 100 cidades brasileiras que participam no festival, que acontece simultaneamente em cerca de 450 municípios em mais de 25 países ao redor do mundo. Os bate-papos contarão com a presença de cientistas de diversas áreas que compartilharão
as suas pesquisas e experiências. O Pinch of Science começou na Inglaterra em 2012, né, e desde então tem se espalhado pelo mundo. E no ano passado, mais de 95 mil pessoas participaram do festival. Eu participei aqui em Presidente Prudente, realmente ligando a ciência, né, naquele clima do bar, música, network ali. E esse ano, novamente, teremos o Pinch of Science aqui em Presidente Prudente, que é uma oportunidade aí, né, para o público se envolver com a ciência de forma acessível e divertida. Então, próximos dias 20 e 21 de maio, tem mais informações no portal da Unesp, aqui de Presidente Prudente. Vai lá, fct.unesp.br, tem toda a programação dos 2 dias lá para você. Sete e 22. Esse é o nosso Jornal no Oeste dessa sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pela sua companhia todos os dias. Para você que já está chegando agora, não ouviu o início do nosso Jornal no Oeste dessa sexta-feira. Eu sou Ricardo Veiga. Sempre muito bom estar com você aqui. Das 7 às 8 horas da manhã, logo após o Momento de Fé, a Palavra de Fé do Padre Tiago, todos os dias aqui nas manhãs da 99 FM, que tem uma programação repleta de clássicos nacionais e internacionais. Acompanhe a nossa programação aqui e o nosso jornal, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação sempre, principalmente, né, sobre educação e saúde, falando também sobre meio ambiente, cultura e esporte para você aqui de Presidente Prudente e toda a região. Deixa eu trazer um episódio especial aqui, uma produção da agência Rádio Web, do Fala MDS. Entenda como o governo trabalha contra o desperdício de alimentos. Vamos lá, é uma reportagem da Érica Brás para a agência Rádio Web. Fala MDS! Olá, meu nome é Érica Brás, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a FAO, cerca de 14% dos alimentos são perdidos antes de chegarem aos mercados em todo o mundo. Estima-se ainda que 931 milhões de toneladas, ou 17% do total de alimentos adquiridos em 2019, foram para o lixo das residências, supermercados, restaurantes e outros serviços alimentares, segundo os dados mais recentes da ONU Meio Ambiente. As perdas de alimentos estão presentes nas fases de produção, armazenamento, embalagem e transporte, enquanto o desperdício faz parte das etapas de varejo e consumo. O tema das perdas e desperdício de alimentos tem desdobramentos diretos nos compromissos assumidos pelos países em marcos estratégicos internacionais e nacionais. Em 2017, o Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, uniram forças para a criação do Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. A convidada deste episódio é a Coordenadora Geral de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Priscila Bock, que vai nos apresentar a estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos. Priscila, bem-vinda ao Fala MDS. Obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo para falar sobre um assunto que é muito relevante pelo ponto de vista da alimentação do meio ambiente também, né? Priscila, para a gente começar, eu vou pedir uma análise sua sobre os prejuízos causados pelo desperdício de alimentos para que nossos ouvintes entendam a gravidade da situação. Bom, a questão das perdas e desperdício de alimentos ela é uma questão bastante grave, né? Ela sempre aparece nas discussões como um problema grave. Se não tivesse desperdício, se diminuísse o desperdício, menos pessoas estariam em situação de insegurança alimentar. E é isso mesmo, mas também não é bem isso, né? Vamos então colocar aí as coisas nos seus devidos lugares, né? Essa questão do prejuízo, ela aparece de várias formas. Então, você tem as perdas e desperdícios, você tem menos disponibilidade de alimentos, de uma forma geral. Você tem também uma questão de menos disponibilidade, ao mesmo tempo você continua tendo, a nível mundial e também no Brasil, um número de pessoas em insegurança alimentar.
né? Então, isso também é um fato. Então, você também, com esse desperdício, você deixa de poder alimentar algumas pessoas que poderiam estar sendo alimentadas. E você também pode ter impacto nos preços dos alimentos e no acesso dos alimentos de forma geral, né? Então, você tem uma perda em todo o processo da cadeia alimentar, da produtividade da cadeia de abastecimento. Agora, só fazer uma observação que quando a gente fala assim, se não tivesse desperdício, a gente poderia alimentar todo mundo que está passando fome. A equação não é bem assim, né? Você tem outras questões, não é só vamos tirar daqui, por ali. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Você tem um sistema alimentar global que tem sua forma de funcionar, mas de fato você pode, a gente vai falar um pouco mais para baixo, você pode direcionar uma parte desse desperdício para as pessoas em segurança alimentar. Eu vou falar um pouco depois quando eu falar dos bancos e outras formas aí de evitar o desperdício. Claro. Eu falei na abertura que o desperdício, né, ele ocorre da produção até o consumo. Eu queria entender como isso ocorre aqui no Brasil especificamente, Priscila. Da produção, porque você tem, como você também falou, né, quando o desperdício ele ocorre em toda a cadeia de abastecimento e quando, nas primeiras fases ali da cadeia de produção, então se a gente pensar em produção, pós-colheita, processamento, ida para o atacado, depois para o varejo e chegando até o domicílio, você tem em cada uma dessas etapas a perda ou o desperdício ocorre de alguma forma, né? Então, no caso das perdas, né, que está mais no começo, né, até a pós-colheita, você tem hoje questões climáticas que às vezes faz com que ocorra perda. Você tem a questão de falta de tecnologia, às vezes em algumas situações, que também pode promover a perda. Você tem também uma questão que é muito comum, que é o mercado não aceitar um produto que não esteja perfeito, ou alguma crise no mercado que naquele momento o produtor planejou alguma produção e não conseguiu depois que o mercado comprasse isso. Tem isso também, às vezes por questões de defeito do alimento, mas também, né, então às vezes tem um padrão, né, de mercado, então às vezes ele não consegue vender fora do padrão. Pode acontecer. Fora do padrão estético tem a questão também de que o mercado, por algum motivo, não vai fazer aquela compra. Mas aí também a gente tem formas também a gente está pensando em formas também de recuperar esse alimento, vamos dizer assim, né? Aí você tem toda a questão do transporte, né? Tem muita perda também de alimentos no transporte, devido a uma situação que não é muito favorável. Você tem circuitos longos, né, da onde sai o produto até onde ele é vendido, então isso também pode acarretar perda, desperdício. Então, acho que muito essa questão do transporte, da logística também, do nosso sistema alimentar, que não promove circuitos mais curtos, mas circuitos longos. No atacado, devido até a esse problema do transporte, às vezes o alimento chega não tão bom para ir para o comércio, né, para o mercado, e aí então também ocorre um desperdício ali. Ocorre também no supermercado, pelo mesmo motivo, né, que você também não tem um padrão que você pode vender, ou ele já chegou mais danificado, e tem também nos domicílios, né? A gente tem uma cultura de abundância no Brasil, às vezes ocorre essa perda no domicílio também. E eu tenho certeza, Priscila, que faz parte aí da CESAM, do MDS, enfim, do governo federal e de outras, né, entidades também, sociedades, discutir quais as medidas podem ser adotadas nessas etapas todas que você falou para evitar as perdas e desperdício. Acontece essa discussão e já tem algum resultado, já tem alguma medida para impactar, para reduzir isso? Sim, aí entra então a segunda estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício no alimentos no Brasil. Já teve uma primeira estratégia que foi construída em 2017, 2018, foi publicada, e agora a gente reuniu então o mesmo conjunto de atores e mais alguns para fazer a segunda estratégia. E essa segunda estratégia, ela está mais robusta, ela está mais potente, ela tem um plano de trabalho, e a gente tentou nessa estratégia levar em conta não só essas fases da cadeia alimentar, né, da produção até o consumo, mas também ela vem com uma forte componente da questão climática. Hoje você tem uma quantidade muito grande no Brasil ainda de alimentos que são jogados ou em lixões ou em aterros sanitários, né? Isso provoca a emissão de gás de efeito estufa,
e o que contribui para o aquecimento global. Então, hoje você tem essa questão climática entrou muito forte dentro da estratégia. A estratégia, a gente fez uma divisão para organizar como a gente ia construir, como a gente vai implementar. Ela, então, tem um momento que a gente discute a perda, como é que a gente faz para evitar perda. Depois tem um momento que a gente chama de fase da produção, pós-colheita. Depois ela tem todo um conjunto de diagnóstico. Para todas essas fases tem um diagnóstico e um conjunto de propostas, né? Aí depois tem a fase que a gente vai discutir o desperdício, perda e desperdício nos atacados, nos CEASAs, nos grandes CEASAs. O Brasil tem uma quantidade grande de CEASAs, né? Nós temos 70 mercados atacadistas espalhados no Brasil todo. Também tem medidas específicas para os CEASAs, tem medidas específicas para o varejo, tem medidas específicas para residências e domicílios. E também tem um foco em políticas públicas, que a gente fala cidades e políticas públicas para a redução de desperdício, e também a questão da doação de alimentos, que é uma questão muito importante também. No Brasil, a gente tem uma lei de doação, a gente tem os bancos de alimentos, né, que funcionam, que inclusive os bancos de alimentos, eles são uma política do Ministério do Desenvolvimento Social, eles começaram lá em 2003, você já tinha antes os bancos do Sesc Mesa Brasil, então a gente já tem uma cultura forte aí de doação através dos bancos, fazer algumas mudanças na legislação de forma a incentivar a doação de alimentos por parte das empresas, dos mercados, do varejo, né, de uma forma geral. Então a gente está indo em cada uma dessas fases, em cada um desses temas, né, doação, fazendo um diagnóstico de que situação que nós estamos hoje, o que precisa então ser feito para reverter aquilo. Temos algumas metas também que a gente coloca na estratégia. Uma das questões que a gente se debate muito em relação a perda e desperdício de alimentos no Brasil é que a gente não tem uma medição disso, né? A gente tem um ODS 12 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que ele fala, acho que é o 12.3, ele fala que até 2030 temos que reduzir pela metade as perdas e desperdício de alimentos no Brasil. Então tem todo um esforço aí no âmbito das Nações Unidas para construir um indicador para isso. De entender esse número, então. Nós temos já algumas pesquisas feitas, mas não temos um número para monitorar. Então, uma das coisas que a gente quer avançar também é tentar ter algum indicador para medir se estamos diminuindo ou não as perdas e desperdício de alimentos. Num também país tá dentro continental que produz tanto, realmente é difícil chegar no número complicado. exato. Priscila, vou pedir para você fazer um histórico para a gente da criação do Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, que foi resultado do Brasil e a FAO. Nós fizemos um grupo de trabalho para justamente construir a estratégia, né? E aí teve participação da FAO. Pela FAO nós contratamos um consultor para fazer, né, uma parte aí do diagnóstico. Então esse grupo começou a trabalhar em março, abril do ano passado. Fizemos todos uma divisão de subgrupo, até por conta dessas diversidade e complexidade. E no final do ano, a estratégia foi aprovada numa reunião da Kaizen. A estratégia já existe, ela foi aprovada e a gente agora vai formalizar ela via um decreto presidencial. Então, a ideia é que um decreto institua a estratégia e uma resolução da Kaizen vai instituir o comitê gestor da estratégia, né? Então, esse mesmo grupo que construiu agora, ele vira um comitê gestor e nós vamos começar a implementar e a monitorar, então, as metas, né? Então, nós temos lá uma meta que propõe que a gente melhore o ambiente da doação de alimentos no Brasil. Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? Então, tem várias propostas. Tem proposta de aumentar a isenção fiscal, mas a gente não acha uma boa proposta, vamos discutir mais isso, vamos fazer pesquisa sobre isso. Tem uma proposta da gente incrementar mais os bancos de alimentos, vamos discutir como fazer isso. Tem uma proposta da gente criar o selo doador. Vamos supor, você pode também criar algum mecanismo de quem faz doação, as empresas, os mercados, de que elas tenham, por exemplo, na hora da licitação, de uma licitação pública, elas sejam pontuadas por isso. Então, a gente vai começar a implementar tudo isso que a gente desenhou e pensou, né? Agora, a estratégia, ela foi construída de uma forma multi-atores, né? Então, a gente chamou governo, né? Então, a gente tem o MAPA, Ministério da Agricultura,
tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem uma participação muito boa também, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, a Embrapa, que entrou via MAPA, que entrou com um aporte muito interessante, né, em relação à pesquisa sobre perda e desperdício de alimentos. Chamamos o setor privado, chamamos, por exemplo, a Associação Brasileira de Supermercados, chamamos ONGs que trabalham com esse tema também, como o Pacto contra a Fome, o Connecting Food. Então, assim, chamamos especialistas nessa questão. Então, assim, ele foi construída com que há demais, assim, com toda a diversidade que o tema necessita. Então, ela deu bastante trabalho, né? Porque ela, de fato, é intersetorial. Mas eu acho que a gente produziu um bom resultado e espero que, pelo menos nesse mês ainda, no final desse mês, começo do mês que vem, a gente consiga colocar a estratégia para rodar, né? Com a assinatura do decreto. Agora, Priscila, você falou que os bancos de alimentos são parte da estratégia para evitar desperdício, né? Eu queria entender melhor como eles atuam e também saber se iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, o PAA, eles também podem contribuir. Sim, os bancos, né, de alimentos, nós temos hoje no Brasil cerca de 350 bancos de alimentos no Brasil todo, né? Não é um número baixo, mas só que nós temos entre esses bancos, nós temos vários tipos de bancos. Nós temos bancos públicos, que alguns até que foram lá atrás financiados pelo MDS, a construção deles, mas só que hoje eles estão sob gestão ou estadual ou municipal, a maioria municipal. Nós temos bancos OSCs, ONGs, que a gente chama de bancos privados, né? Que também tem um trabalho importante. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a ONG Banco de Alimentos, que faz um trabalho muito importante. Então, assim, o terceiro setor, ou o privado, ele tem uma participação muito importante também nesse processo de redução do desperdício, né? E a gente também quer que ele participe fortemente na nossa estratégia. A gente quer aumentar a doação, a gente então precisa do setor privado, né, que é quem comercializa os alimentos. A gente tem um olhar diferenciado para os bancos em CEASAs, né, as centrais de abastecimento, porque eles têm características muito peculiares e tem uma coisa também importante, vou aproveitar para ressaltar isso. Quando a gente fala de perda e desperdício de alimentos no Brasil e quando a gente está falando e o que está apontando a estratégia, a gente está falando de uma perspectiva de segurança alimentar e nutricional, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala assim, olha, a gente quer aumentar o acesso das pessoas a uma alimentação saudável. Então, por isso que a gente põe muita ênfase na doação de alimentos in natura ou minimamente processados. E é onde os CEASAs entram, né? Os CEASAs comercializam ali uma quantidade enorme de alimentos. Por exemplo, se você pegar a CEAGESP, né, que eu fui conhecer recentemente lá de São Paulo, a quantidade de alimento ali que passa ali, e muito é desperdiçado porque, de fato, muitos alimentos ali não estão no padrão de mercado, né? Essa é uma questão. Então, assim, isso tem que ir para uma doação, né? Tem um banco dentro da CEAGESP, então isso vai para o banco e tem a sua destinação para as entidades sociais ou para as pessoas em segurança alimentar. Então, assim, esse processo a gente tem que ver com muito... Ou seja, o que era desperdício não passa a não ser, passa a ser aproveitado, passa a ser aproveitado e mata a fome de quem precisa. Então, assim, só para dizer que a gente tem essa perspectiva sempre do acesso, melhorar o acesso. Não é só uma perspectiva, porque você diminuiu a produtividade da economia como um todo. Não, a gente quer, por exemplo, o supermercado, quando ele faz lá a conta dele de desperdício, que eles têm, né? Quanto que desperdiçou. Eles estão preocupados no lucro do supermercado. A gente está preocupada em aumentar o acesso. Então, por isso, essa preocupação com os bancos, com os equipamentos públicos, né? E tem também os bancos da rede Sesc Mesa Brasil, que existem já há 30 anos, que são estruturas super importantes. Eles fazem o que a gente chama de colheita urbana, né? Que eles pegam o alimento, às vezes eles vão coletar até no rural, que é desperdiçado lá no campo. Tem lugares onde o Sesc consegue fazer a colheita rural, e tem a colheita urbana, que é o mais comum, né? Ou a segunda colheita, que a gente chama, que é quando você tem que pegar o alimento e ir imediatamente para uma instituição. Senão, se você deixar um dia no banco, ele a gente está falando de frutas, verduras, por exemplo. Frutas, verduras e tal. Hortaliças. Então, essas modalidades de colheita urbana que são feitas pelo Sesc também são muito importantes, né? Então,
o SESC, e a gente tem a rede brasileira de bancos de alimentos, tem um potencial importante para formar uma rede de bancos, né? Acontece muito também que o banco não consegue captar tudo que é oferecido, aí ele oferece para outro banco. Nós temos redes regionais também, em Minas Gerais tem a Helba, que é uma rede regional de bancos. Então, assim, esse processo todo, a gente está pensando também, o ano passado o MDS fez um edital para modernização de bancos, e esse ano a gente vai fazer novamente, mas vai incluir também a questão do que a gente chama de sistema circular, né? Ou seja, você tem que criar um processo em que você recupera aquele alimento, se ele não for para alimentação humana, ele vai para alimentação animal, se ele não for para alimentação animal, ele vai para uma compostagem ou para produção de biogás. Ele vai criar um circuito de economia circular e aquele biogás volta para aquele local onde produziu aquele alimento ou fez aquela alimentação, né, através do gás. Então, assim, a ideia da estratégia é que a gente consiga criar um sistema mais robusto de doação, de resgate de alimentos, de aproveitamento. Priscila, para a gente encerrar, eu vou te pedir para dizer como que os produtores, os empresários no ramo de alimentos, né, supermercados, varejistas e até as pessoas em casa mesmo que estão nos ouvindo, como que todo mundo pode contribuir com a redução da perda e do desperdício de alimentos? Bom, no caso dos empresários e do setor varejista, né, vamos dizer assim, de alimentos, eu acho que é procurar um banco, se tiver desperdício, não manda para o lixão, não joga junto com o lixo comum, procura um banco de alimentos. Às vezes tem bancos que fazem um banco de alimentos na sua cidade. Os bancos até já fazem até uma seleção do que pode, o que não pode ser doado. Aquilo que não pode ser doado tem que ir para uma central de compostagem. Então, é nesse sentido que eu acho que os empresários podem ajudar, né? Fazendo o descarte correto do alimento que não foi vendido, ou via banco, ou via o descarte para uma compostagem ou para uma produção de biogás. A mesma coisa para os restaurantes, né? Também acho que tem que ter essa preocupação. E também, no caso dos domicílios, eu acho que é fazendo uma correta divisão, né, do lixo ali, né? Planejando também melhor a sua alimentação, né? Tentar jogar menos coisa no lixo, lógico, né? E também, se tiver que jogar, se possível, fazer bem feito a questão de, pelo menos, a divisão do orgânico para o não orgânico, né? E tem casos até, que nem a gente vai em alguns lugares, tem pessoas que já fazem a compostagem em casa ou que levam o alimento para uma central de compostagem também, né? Tem essa possibilidade também, que eu acho que a gente tem que chegar lá um dia, né? Tentar não jogar aquela casca de melancia, aquela casca de banana no lixo comum junto com os outros lixos, e sim levar isso para um lugar onde isso vai virar uma compostagem. Eu acho que a gente vai chegar lá um dia. No off aqui, antes de começar a gravar, a gente estava falando de desperdício em casa e você falou uma coisa interessante que é o planejamento, né? Sim. Acho que todo mundo consegue, de alguma forma, planejar para evitar. Com certeza. Né? Com Um pouquinho em cada casa é onde está indo Exato. O alimento produzido. Para falar, então, que a gente também, às vezes, tem essa coisa também de fazer campanhas, né, de conscientização, tal. Isso também está na ideia da estratégia, capacitar todos os atores aí da cadeia, inclusive fazer campanhas para o consumidor também. Eu conversei com a coordenadora geral de equipamentos de segurança alimentar e nutricional do MDS, Priscila Bock. Priscila, muito obrigada por sua participação e pelos seus Obrigada a esclarecimentos. vocês, foi muito bom ter participado aqui desse podcast. Volte mais vezes, tá bem? Quando a estratégia estiver caminhando aí, Sim, a gente vem voltarei. renovar as informações. Ok, muito obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Jornal da 99. Uma ótima manhã de sexta-feira, hoje dia 25 de abril de 2025. Eu sou Ricardo Veiga. Esse é o nosso Jornal 1 no Oeste, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui,
Agora já são 7 horas e 45 minutos já. A gente sempre traz os eventos de inovação aqui para você também. Aqui do nosso Jornal no Oeste, aqui na 99 FM. Essa aqui é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Ó, o próximo evento vai acontecer agora de 27 a 30 de abril no Rio de Janeiro. É o Web Summit Rio 2025, onde o futuro vai nascer. Esse é um dos principais slogans da edição 2025 do Web Summit Rio, que promete aí, após o sucesso de 2024, né, manter o nível dos conteúdos elevados, oferecendo as melhores conexões para o público, bem como pretende abordar também e apresentar as tendências tecnológicas aos participantes. Esse é o Web Summit, acontece agora do dia 27, portanto, a partir de domingo, né? Até o dia 30 de abril, no Rio de Janeiro. O Web Summit é o maior evento global de tecnologia e inovação, e a edição carioca vai acontecer nesses dias, né? No Rio Centro, um dos maiores centros de convenção do estado. A conferência reúne os principais nomes da área de tecnologia para imersão completa sobre ideias inovadoras e soluções para o mercado, além de proporcionar uma troca, né, de network sem precedentes aí. Entre os speakers, né, o pessoal que vai estar lá, já divulgados, estão o Dilep Trasmon, ele que é cofundador e CEO da Gevis, tem o Márcio Aguiar, que é executivo da NVIDIA, tem a Shirley McKinley, que é diretora jurídica do GitHub, tem o Nicholas Robinson, que é chefe de assuntos globais da América Latina e também do Caribe, em A Aberta. O Web Summit 2024 reuniu mais de 34 mil pessoas, mais de 500 palestrantes e 1.000 startups envolvidas em 4 dias intensos de evento. A edição de 2025, a expectativa da organização é que seja maior, ainda maior, visto que o ecossistema de inovação e tecnologia brasileiro está em ampla expansão. É o Web Summit Rio 2025, que acontece no Rio Centro, no Rio de Janeiro, nos próximos dias 27, 28, 29 e 30 agora de abril. 7h47, vou fazer um breve intervalo, eu volto em instantes aqui no nosso Jornal no Oeste. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Centro Educacional Walter Figueiredo é referência no cuidado e na formação das crianças. Com o slogan Educando para a Vida, a instituição oferece um ambiente acolhedor e uma equipe dedicada a construir um futuro melhor por meio da educação. Um exemplo de compromisso e amor pelo ensino. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Chill Music, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, na sua 99,9 FM. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Chuvinha boa aqui em Presidente Prudente, quase toda madrugada, né? Agora estamos com 20 graus ainda, chuvas em várias partes aqui de Presidente Prudente. Previsão de chuva hoje, amanhã, domingo, até segunda, temos previsão de chuva e um tempinho bom pra gente aqui que tá acostumado com aquele calorão, né? Ó, hoje não deve passar dos 25 graus. Amanhã, sábado, fica também entre 20 e 27 graus aqui em Presidente Prudente. Essa é a média também dos próximos dias, viu? Não deve passar aí dos 26, 27 graus nos próximos dias. Então, portanto, hoje máxima de 25, amanhã fica entre 20 e 27 graus e com chuvas aqui em Presidente Prudente. Vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente.
Vamos lá, deixa eu pegar mais um aqui do G1. Símbolo de fé e pertencimento para Presidente Prudente. Veja a história da centenária Catedral de São Sebastião, completando 100 anos, hein? 100 anos agora no próximo dia 29. É a Igreja Mãe, que foi fundada no dia 29 de abril de 1925 por Dom Carlos Duarte da Costa. Você tem mais sobre uma reportagem completa, né, especial, no portal do G1. No portal da CBN Prudente, Grêmio Prudente estreia contra o São Paulo nesse sábado pelo Campeonato Paulista Sub-20. No mês de julho, no ano passado, o Luiz Henrique Dalben assumiu como técnico do Sub-20. Você tem mais informações no portal da CBN. Tem o CBN Esportes, né, a partir das 11 horas da manhã, na CBN, em 88.3. E aqui na 99, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 18 horas, também com a equipe de Jasner Dias. Tem o Esporte Clube 99 FM e você fica sabendo tudo sobre o nosso Grêmio Prudente também. Deixa eu trazer um destaque aqui do Ministério da Educação, falando sobre equidade. Lei proíbe discriminação contra mães em bolsas acadêmicas. Texto sancionado pelo presidente Lula nesta quinta-feira, ontem, dia 24, proíbe critérios discriminatórios em seleções e amplia prazo de avaliação científica para bolsistas em licença maternidade ou paternidade. Deixa eu trazer também mais um destaque aqui da Unesp. A biblioteca da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, está com inscrições abertas para o curso de Canva para iniciantes, que será realizado no próximo dia 29 de abril, das 14 às 16 horas, na sala de coworking da nossa Unesp aqui de Prudente. O curso será ministrado pelo assistente de suporte acadêmico 2 da biblioteca, o Evandro Ferreira. E você interessado deve se inscrever por meio de um link. Tem um formulário online, tem um link para você no portal da Unesp. Vai lá, acesse fct.unesp.br. E só para fechar, a paróquia Santo Anastácio também está celebrando, né, nesse final de semana, o lançamento oficial do livro 100 anos de fé e evangelização. A história da paróquia Santo Anastácio vai ser no Salão Paroquial Sidney Augusto Silva, a partir das 19h30, hoje, sexta-feira. A obra é fruto de uma minuciosa pesquisa conduzida pela paroquiana e jornalista Aline Martins, que reuniu ali os principais fatos que marcaram a caminhada centenária da paróquia, desde os primeiros sinais de fé no pequeno lugarejo, conhecido como Vai e Vem, até os dias atuais, né, em Santo Anastácio, em que a comunidade se mostra madura e fortalecida na missão evangelizadora. Então, a paróquia comemorando 100 anos de fé e evangelização, nesse final de semana, com o lançamento oficial do livro da jornalista Aline Martins. Agora, 7h53, antes da gente encerrar com uma matéria especial aqui sobre economia verde, olha só um recadinho aqui, ó, a partir do dia 28 de abril, portanto, próxima segunda-feira, é isso? Isso, segunda-feira. A partir de segunda-feira, a Prefeitura de Presidente Prudente dá início aí à campanha de atualização vacinal nas escolas municipais. Essa ação é resultado, né, de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação aqui de Prudente. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 15 anos, seguindo aí diretrizes do governo federal. Na próxima segunda-feira, então, portanto, 7 unidades escolares começarão a vacina. As escolas são a Escola Municipal João Alfredo da Silva, a Celestina de Campos Toledo Teixeira, a professor Mário Peretti, Rosana Negrão Freitas dos Santos, a Escola Municipal também a vereador Pedro Tófano, João Carlos Padilha de Siqueira e a professora Jovita, a Escola Municipal, né, professora Jovita Terim. Serão administradas todas as doses previstas no calendário vacinal conforme a necessidade identificada ali no cartão de vacinação de cada aluno. É fundamental, né, você pai, você responsável, que esteja presente, né, trazendo o cartão de vacinação para garantir aí que nenhuma dose fique pendente. Atualmente, a cobertura vacinal entre as crianças e adolescentes aqui de Presidente Prudente está aquém do ideal. A vacinação contra a dengue também enfrenta baixa adesão, com apenas pouco mais de 31% do público-alvo recebendo aí a primeira dose. Então, a campanha de vacinação nas escolas é uma oportunidade, né, crucial para aumentar
essa proteção da nossa população jovem aqui de Presidente Prudente. 7h55. No programa No Economia, né, dessa semana do Band News, Economia para você, dessa semana, a Juliana Rosa, que é a apresentadora, né, ela recebeu a Paula Pereda, ela que é professora titular da Faculdade de Economia da USP e integrante da delegação brasileira na Organização Marítima Internacional. E também recebeu a Cristiane de Marzilac, ela que é engenheira naval e ex-presidente da Transpetro, né, para discutir aí um acordo inédito para zerar a emissão de gases do setor marítimo aprovado por mais de 100 países com apoio do Brasil. Então, mais de 100 países aí estão aprovando um acordo para zerar a emissão de gases no setor marítimo. Economia para você, vou trazer um trechinho agora aqui no nosso Jornal no Oeste. As minhas convidadas são Paula Pereda, professora titular da Faculdade de Economia da USP, integrante da delegação brasileira na Organização Marítima Internacional e coordenadora dos grupos Economistas e USP Proclima. E a Cristiane Marzilac, engenheira naval, foi presidente da Transpetro, é sócia-diretora da Mar Salgado, startup com foco na transição energética para o setor marítimo e também é integrante da delegação brasileira na Organização Marítima Internacional. Um prazer enorme receber vocês duas craques, que deu certo juntar as duas, né? Uma fica no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Ju. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui com a Cris, né? Minha companheira de delegação e companheira de pesquisa também. Pois é, as duas estavam em Londres quando saiu esse acordo agora recentemente do setor marítimo. Liguei para a Paula e ela me explicou com muita empolgação a importância desse momento. Queria que você pudesse traduzir para a gente o que representa esse acordo de emissão zero do setor marítimo em meio a esse mundo tão fragmentado. Legal, obrigada de novo pelo convite. Acho que a gente viveu um momento histórico em Londres, né, Cris? Por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente viveu ali a aprovação de uma política de descarbonização completa do setor de transporte marítimo até 2050. Né? Segundo, porque essa política foi aprovada num contexto geopolítico bastante desfavorável, né? Então, assim, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, com várias outras pressões externas, então, uns choques externos tentando afetar a aprovação dessa política. E como você bem mencionou, Juliana, na sua fala inicial, é um grande ganho do multilateralismo, mas também é um grande ganho, eu acho, de uma construção muito sólida que aconteceu dentro da IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional. Da ONU, né? Que é uma agência da ONU que regula o setor de transporte marítimo. E foi uma construção de muitos anos. Então, a IMO ela vem desde 2018 com metas claras de descarbonização. Ela reviu as metas dela em 2023 para metas ainda mais ambiciosas, com o Net Zero, né, com as emissões líquidas zero até 2050, e que culminou com a aprovação dessa política nesse ambiente adverso, mas que foi de uma construção muito sólida de todos os países membros, e aí do governo, da academia, da indústria, da sociedade civil. Então, assim, mostra a força, né, que tiveram todos esses atores atuando de forma cooperativa em conjunto para lidar com um problema que é um problema global. Sim, né? E Cris, e justamente por envolver uma série de atores num ambiente onde o multilateralismo ele é questionado, onde a maior economia do mundo não vai mais apoiar essa agenda. Qual é a tua leitura desse avanço? Porque para a gente que não está acompanhando os detalhes aí de toda essa discussão ambiental, não parece que é algo muito grandioso, né? Mas são pequenas construções, como a Paula trouxe, ao longo de anos, que são muito representativas, né? Então, essa conquista do setor marítimo, né, e o setor marítimo se posicionar como uma referência agora, porque vai ser o primeiro setor a se descarbonizar em caráter global. E graças a esse acordo.
né? Pelo fato do setor marítimo ser um setor regulado pela IMO, você consegue definir uma estratégia com metas, com indicadores, com penalidades. Então, esse setor, apesar de toda a complexidade que foi a aprovação, entendo que os outros setores vão ter complexidade também, mas ele passa a ser uma referência, porque você definiu reduções ano a ano, você definiu valores de carbono, você definiu metas, você trouxe uma estabilidade para esses investimentos novos. E aqui a gente está falando de uma transição que é uma transição não só energética, a transição tecnológica. Então, o setor vai precisar de uma segurança e esse acordo está trazendo essa segurança como referência até para outros setores, né? A gente fica pensando assim, por que o setor naval talvez seja mais fácil, ele emite muito em relação à necessidade hoje de emissão? Qual é a importância desse setor? Olha, o setor de transporte internacional, ele emite cerca de 3% das emissões globais. Então, assim, é a mesma coisa que a aviação, né? Então, assim, em termos, claro que 3% é bastante, né, das emissões globais, mas eu acho que tem uma particularidade muito importante nesse setor, que é o fato dele ser regulado internacionalmente, né? Enquanto o Acordo de Paris ele estabeleceu ali metas nacionais e mecanismos nacionais para cada país, né, com cada plano de cada país, tanto o setor de aviação quanto o setor marítimo, eles são regulados por uma agência da ONU que tem um poder, né, muito grande ali de aplicar as regulações. Então, acho que essa força da IMO no setor de transporte foi muito importante e toda essa construção, né, para a gente conseguir chegar aí. E uma coisa que é importante, que também eu esqueci de falar, que foi o primeiro sistema de precificação de carbono global da história. E o que significa isso na prática? Significa que é a primeira política que a gente tem, em que vai ter um preço para carbono. Então, a gente tem políticas nacionais, tem a política do mercado europeu, né? Então, você tem o mercado europeu de carbono, você tem vários países, a Suécia, Chile, que tem imposto sobre carbono, mas de forma global, você tem um mercado global ali de precificação, foi a primeira da história. Então, tem acho que mais esse simbolismo que, né, toda a aprovação dessa medida trouxe, assim, como uma boa notícia aí, né, como você colocou na sua fala inicial, né, de virem as boas notícias dos mares. Eu acho que foi bem relevante também nesse sentido. Tá, então, sobre a agenda de sustentabilidade, né, a navegação que é responsável por 80% do comércio mundial, aprovando um acordo para zerar a emissão de gases no setor marítimo. Você tem mais informações também no YouTube. Essa matéria completa, a entrevista completa, é o programa Economia para você no YouTube. Só para a gente fechar aqui, ó, só lembrar que próximo, já põe na sua agenda aí, ó, a 17ª Galinhada da Unipod, próximo dia 8 de junho. Já põe na sua agenda, 8 de junho, a partir das 11h30, na sede da Unipod, que fica na José Antônio Pereira, número 240, fica no Jardim Satélite, aqui em Prudente, né? Fica ali ao lado do Açaí Atacadista. Tem a Marmitex, aquela super Marmitex com a galinhada. É a 17ª Galinhada Beneficente da Unipod. A Unipod, que é a União das Pessoas com Deficiência aqui de Presidente Prudente. Coloque na sua agenda, próximo dia 8 de junho. Procure a Unipod. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Esse é o nosso Jornal no Oeste, que volta na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Com mais notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde para você, aqui de Presidente Prudente e toda a região, aqui através da nossa 99 FM. Eu continuo com você na sequência, tem o melhor da música brasileira. Continue aqui na 99, um ótimo dia. Você ouviu na 99 FM, Jornal Unoeste. Sucessos de todos os tempos. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, na sua 99,9 FM.
ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.